Minha gente querida, muito boa noite. E para quem é de outros horários, bom dia, boa tarde. Todos sejam bem-vindos, todos sejam abençoados com o amor de Deus. Vamos começar. Livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Aprenda com a natureza. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. E assim somos nós também. Temos que nos preparar, temos que estar preparados para servir a Deus. Livro dos Espíritos. A gente está falando dos mundos transitórios. E Kardec pergunta: por sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Até por causa do nome, né? Mundos transitórios. Mas Kardec vai esmiuçar esses mundos transitórios perguntando, com mais algumas perguntas complementares. A primeira é se esses mundos são também habitados por seres corpóreos. Não. A superfície neles é estéril. Os que os habitam de nada precisam. A segunda pergunta complementar. Essa esterilidade é permanente e decorre da natureza especial que apresentam? Não, são estéreis transitoriamente. Eu compreendo essa esterilidade que ele diz porque não há produtividade neles, como nós temos na Terra, né? Eles são espirituais. Vamos imaginar que, havendo uma cidade aqui no nosso mundo corpóreo, nosso mundo físico, nós temos um plano espiritual para onde as pessoas vão se dirigir, para onde os espíritos vão se dirigir após a morte, após o desencarne, onde eles têm essa possibilidade de estar. E é uma habitação temporária, porque o espírito errante ele está entre uma encarnação e outra, e a tendência natural é a evolução. Então eles vão se transformando, a gente vai se transformando, a gente vai se depurando, vai evoluindo e vai alcançando níveis mais e mais etéreos, cada vez mais desmaterializados. Esse mundo espiritual mais próximo da Terra, ele é mais denso, ele é menos espiritualizado, pelo que a gente lê, pelos relatos de André Luiz nos seus livros, do que existem mundos muito mais etéreos.
Mas é só uma explicação aqui para esse termo aqui, esterilidade. E Kardec continua perguntando: os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que se dá o nome de belezas naturais. E aí, pelos relatos de André Luiz, e de outros espíritos, a gente sabe que as belezas dos mundos espirituais são até muito mais magnificentes, mais esplendorosas do que as nossas aqui na Terra. Mais uma complementação. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. E ele ainda pergunta em que época? Durante a sua formação. E aqui Kardec faz uma explicação, faz uma nota explicativa. Nada é inútil na natureza, tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio, tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Deus os teria feito unicamente para nos recriarem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material e, não obstante, já povoados de seres vivos, apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. E essa é uma explicação bastante clara, bastante abrangente, dando essa exata noção de que existe vida em toda a parte nesse universo. Deus é criador, né? Não há o que duvidar. No livro que é o Espiritismo, vamos continuar. A gente ontem estava falando da necessidade da reencarnação em vista, mais do que da necessidade, da certeza da reencarnação, tendo em vista as diferentes condições de cada um de nós, de cada ser, que uns estão na indigência, outros na opulência, uns nascem com defeitos físicos, outros com moléstias incuráveis e outros que não têm problema nenhum de doença. E aí
Kardec faz uma pergunta logo na sequência. Por que há homens com deficiências de inteligência? A posição dos deficientes mentais de inteligência seria a menos conciliável com a justiça de Deus na hipótese da unicidade da existência. Por miserável que seja a condição em que o homem nasça, ele pode sair dela por sua inteligência e trabalho. O deficiente, porém, é votado desde o nascimento até a morte ao embrutecimento e ao desprezo. Para ele não há compensação possível. Por que, então, sua alma foi criada deficiente? Os estudos espíritas, feitos acerca dos deficientes, provam que suas almas são tão inteligentes como as dos outros homens, que essa enfermidade é uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência e sofrem cruelmente por se sentirem presos em laços que não podem quebrar e pelo desprezo de que se veem objeto quando talvez tenham sido tão considerados em encarnação precedente. Aqui no livro, Kardec usa as expressões idiota e imbecil, mas eu achei melhor usar a expressão que hoje é mais aceita, né, da deficiência mental, da deficiência de inteligência, e que nós temos conseguido até um pouco mais de tolerância com essas pessoas, porque já não são... Já existe uma aceitação melhor, sem desprezo, sem crueldade, né? E tudo tem a sua razão de ser, claro. Então, é uma prova bastante dura, eu acho, para eles, que eles devem sair delas muito melhores, né? E assim terminamos as nossas leituras com uma frase de Emmanuel do livro Canteiro de Ideias, psicografado também por Chico Xavier. Não condene, ampare. Deus acredita em você.